Notícia importante porque interessa a muita gente. Dados de milhares de usuários do Mercado Livre foram vazados. É um assunto para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer, já está com a gente no estúdio. Bruno, já se tem ideia de quantas pessoas podem ter sido penalizadas? Bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Pois é, esse é um assunto que frequentemente a gente fala ao longo da programação aqui da Jovem Pan News e que afeta milhares e milhares de empresas no mundo, e o Brasil está sendo muito penalizado. O Mercado Livre informou que cerca de 300 mil usuários foram acessados. Os dados desses 300 mil usuários, né? E qual foi a justificativa do Mercado Livre? O site de comércio eletrônico, muito poderoso, muito acessado, inclusive no Brasil, detectou que parte do seu código-fonte foi alvo de acesso não autorizado. É importante para quem acessa e também para quem compra pelo Mercado Livre e que pode, evidentemente, ter sido vítima aí desse ataque. A companhia afirma em comunicado que não encontrou nenhuma evidência de que que os seus sistemas de infraestrutura tenham sido prejudicados ou que tenham sido obtidas senhas de usuário, saldo em conta, investimentos, informações financeiras ou cartão de pagamento. Então isso, ao meio desse cenário aí de uma notícia negativa, tem uma boa notícia que eles estão dando, que senhas de contas, investimento, isso não foi acessado. É bom lembrar, Daniel, que o Mercado Livre é uma das 3 companhias mais valiosas da América Latina, uma potência aí com cerca de 140 milhões de usuários únicos, e é hoje o maior site de comércio eletrônico da América Latina. Como eu falei, esse é um assunto que volta e meia a gente fala aí, na verdade praticamente todas as semanas. O Mercado Livre agora se soma ao Itaú, ao Nubank, até a estatal Banco do Brasil, que tiveram problemas com tecnologia em apenas uma semana. Você até me perguntou antes de eu entrar aqui no estúdio se foi um ataque hacker. Não foi, assim, o Mercado Livre não comenta ainda, evita falar, assim como a maior parte das companhias, elas não gostam de falar em ataque hacker, né? Eu mesmo, antes de entrar no ar, fiz um questionamento ao Itaú para saber, por exemplo, se eles vão tomar atitudes, ações, medidas para evitar o problema da semana passada, e até agora eu não tive resposta do Itaú. Mas também tem todas essas companhias que eu estou falando são companhias que estão com problemas sérios e problemas graves em tecnologia, em cibersegurança, né? E é por isso que o Mercado Livre aí agora tem esse vazamento que afeta aí até 300 mil usuários. Um problema, Daniel, que eu acho que a gente vai, infelizmente, voltar a falar com frequência nos próximos dias, nas próximas semanas. E por isso tantas companhias no mundo, inclusive no Brasil, estão investindo tanto em segurança cibernética, em tecnologia, em dados, para evitar esse tipo de problema. Pois é importante destacar que o Mercado Livre é a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina. Acho que tem mais de 140 milhões de usuários únicos, ou seja, como bem disse o Bruno, é uma potência e tem ações negociadas na Bolsa de Nova York, inclusive, ou seja, é uma empresa de capital aberto. Agora, Bruno, a empresa chegou a se pronunciar se isso pode, de alguma maneira, interferir nessa dinâmica dos papéis? Isso pode fazer com que o preço da Bolsa, do papel do Mercado Livre caia? Os investidores devem ficar preocupados ou esse número, 300 mil usuários, para o universo de pessoas que utilizam a plataforma, ainda é um número pequeno? Daniel, as companhias listadas em bolsas estrangeiras ou mesmo na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, nunca falam, por exemplo, que determinadas atitudes como essa, que é um caso sério, grave mesmo, como o vazamento de dados dos seus usuários, vão afetar as ações. Mas é evidente que os investidores, quem tem a ação do Mercado Livre, vai ficar aí de olho, vai ficar preocupado aí com essa notícia, porque de fato você está falando de vazamento de dados, né? O vazamento de dados é hoje uma coisa
absolutamente séria. O que a companhia falou, tanto hoje quanto na noite desta segunda-feira, é que senhas de usuários, saldos em contas, investimentos e informações financeiras, isso não foi vazado. Evidentemente que isso é uma coisa que a gente está vendo, isso começou a acontecer na noite desta segunda-feira. Ao longo desta terça-feira e ao longo dos próximos dias a gente vai acompanhar esse caso, da mesma forma que a gente acompanha todos os casos que acontecem com companhias nacionais e globais. Volto a lembrar, por exemplo, o caso das lojas americanas. As americanas ficou aí dias sem o site e o aplicativo das americanas, um dos maiores e-commerces aí do Brasil, da América Latina, mas principalmente do Brasil, ficou fora do ar. Isso é um tremendo prejuízo para a empresa. Estimava-se, por exemplo, que as lojas americanas ficavam 100 milhões de reais por dia em vendas, e principalmente para o usuário que fica aí sem um acesso. No Mercado Livre aí a gente vê aí quase 300 mil usuários sendo afetados.